Irmãos, antes de falarmos da palavra de Deus, nesta manhã, o texto que o Senhor tem nos colocado no coração, eu gostaria que nesta manhã você pudesse enxergar além dos limites deste prédio e deste salão. Eu peço a Deus que a sua visão espiritual se abra para você poder enxergar além. Se você não enxergar além, você vai enxergar apenas música, louvores, manifestação, alegria. Mas eu queria dizer para você o seguinte: eu sei que durante essa semana, e nós lá em Conchas também, oramos por esse momento. Existe um grupo de intercessores, e algumas coisas que eu vou falar parece que está dentro daquilo que eu ouvi hoje pela manhã e tenho ouvido nas últimas horas. Deus tem confirmado isso. Existe um mundo espiritual que está ao nosso derredor, que vai além da nossa visão humana. E esse mundo espiritual é real. Em resposta das orações que foram feitas, porque a oração é um ataque à guerra espiritual. Não sei se você crê ou não, mas o diabo é real, ele existe, e ele trabalha incansavelmente. E ele não fica indiferente quando vocês estão orando, clamando, buscando o poder de Deus. Estamos atacando o reino das trevas. Isso gera reação. Eu já ouvi alguém usar a expressão: quanto mais eu oro, mais o diabo aparece. É assim mesmo. Quanto mais você afronta o reino das trevas, maior reação há deste reino infernal. Mas eu queria dizer para você que, em função dessas orações que têm acontecido, há um movimento espiritual que nós não estamos vendo com os nossos olhos humanos, mas que estão acontecendo. Nesse mesmo instante aqui, nós temos espíritos malignos que estão ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas o Senhor Deus tem um exército muito maior. E existe um limite de atuação para o poder das trevas. E esse limite se chama Jesus Cristo. Ele nos garante a vitória. Mas é preciso que você sinta, perceba que há um mundo espiritual em profunda atividade nesse momento. Muitas coisas estão acontecendo. Eu queria, antes de ler a palavra, estava comentando com o pastor, nosso pastor Haroldo, querido pastor. Ontem eu tive uma semana meio corrida, uma semana bastante agitada, e eu sei que isso é uma luta também do inimigo para nos roubar o tempo de oração, de consagração, de comunhão com Deus. E ontem pela manhã, logo cedinho, eu disse para minha esposa, eu digo: por favor, Lúcio, eu quero entrar aqui nesse quarto, me deixa sossegado, porque eu preciso buscar de Deus a palavra. E comecei às 7h30 da manhã. Ela me chamou uma ou duas vezes por alguma necessidade, mas eu fiquei lá. A nossa irmã Anteia estava lá conosco também, e eu estava no quarto em oração. E eu estava buscando na minha mente uma inspiração de Deus para algum texto bíblico que eu pudesse trazer para vocês da parte de Deus essa manhã. E um determinado texto me chamou a atenção, eu digo: é aqui que eu vou pregar amanhã. Mas conforme eu fui estudando e consultando, e ia de um lado, do outro e tal, parece que o Espírito Santo dizia assim: não é essa a palavra. Isso deu 9 horas, deu 10 horas, deu 11 horas, deu meio-dia. Eu digo: Senhor, eu estou em aflição. Porque quem prega o Evangelho, os pastores, mesmo que não são pastores, pastoras, sabem que nós recebemos de Deus
E há uma convicção poderosa quando nós sabemos que ao fluir de Deus é a palavra de Deus. Pastor, prega não é inventando um sermão, mas é recebendo do céu, de diante do trono, a mensagem que Ele determina para atingir a sua vida, o seu coração e trazer fortalecimento espiritual. A palavra de Deus vem para trazer alimento espiritual. E quando foi 13h, acho que hora o senhor chegou lá, pastor Zé? 1h. Eu estava lendo o texto que o senhor disse, esse é o texto, essa é a palavra, essa é a mensagem. E eu terminei de ler o texto, bateu palma lá no portão, fui atender o pastor Zé Reis, que chegou depois, e quando ele sempre brinca muito comigo, fala, profeta do Deus vivo. E quando eu abri o portão, a palavra que ele disse, a frase que ele pronunciou, é o que eu tinha acabado de ler na Bíblia. E desde esse momento para hoje, no carro com a nossa amada irmã Cris, conversando as coisas de Deus, ela falou muita coisa do que Deus colocou no meu coração. Hoje na intercessão eu digo, Jesus. Então eu quero entregar para vocês o recado de Deus, mas eu quero fazer uma oração. Feche os teus olhos, inclina sua cabeça que nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, nós sabemos que o mundo espiritual ao nosso derredor, que nós não percebemos com os nossos olhos, com os nossos sentidos físicos, Senhor, mas podemos sentir pelo Teu Espírito, que há um mundo espiritual ao nosso derredor. Nós sabemos que há espíritos malignos tentando agir, mas nós sabemos que os Teus exércitos estão apostos e estão presentes entre nós. Senhor, em nome de Jesus, que esse local e esse ambiente seja dominado pelo poder do Teu Espírito, que caia por terra todo ataque maligno, toda perturbação das trevas, caia por terra, que as mentes sejam sensíveis à voz da Tua palavra, Senhor, que os corações sejam sensíveis e quebrantados para receber aquilo que Tu tens para nós na manhã desse dia, em nome de Jesus. Amém. Enquanto fazíamos a parte do louvor, juntamente com a pastora, e eu ainda vou contar um episódio acontecido há muitos anos atrás. Nessa manhã nós temos aqui uma pessoa que está sendo atormentada por um sentimento de tirar a própria vida, de suicídio. E isso é uma ação maligna na vida de alguém. Mas em nome de Jesus vai ser liberto. Várias pessoas que estão sendo atacadas por espírito de depressão. Depressão não vem de Deus. Sentimento de depressão, essa coisa toda que o que dizem que a depressão traz, não vem de Deus. Jesus cura e liberta da depressão. Vocês querem a Bíblia, né? Tá bom. Então abra no segundo livro dos Reis, no Velho Testamento, segundo livro de Reis, capítulo 6. Eu quero que você não só acompanhe a leitura, mas receba. Eu vou ler para você ouvir e receber no seu coração. Versículo 8 em diante. Ora, o rei da Síria fazia guerra contra Israel. Depois de se reunir com seus oficiais, disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. O homem de Deus, porém, mandou dizer ao rei de Israel: não passes por tal lugar,
porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar, do que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, nenhuma nem duas vezes. Esse incidente perturbou o coração do rei da Síria, que chamou seus oficiais e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um dos seus oficiais: nenhum de nós, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Disse o rei: ide e vede onde ele está, para que eu envie homens e mande trazê-lo. Deram-lhe o aviso, dizendo: está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E quando o moço, que é o ajudante do homem de Deus, Eliseu, se levantou muito cedo e saiu, e viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou ao profeta: ai, meu senhor, o que nós faremos? Ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu: ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que um monte estava cercado de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Enquanto o inimigo descia contra ele, Eliseu orou ao Senhor, dizendo: fere, peço-te, de cegueira esta gente. E feriu-os de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Disse-lhe Eliseu: não é este o caminho, nem é esta cidade. Segui-me, e vos guiarei aos homens que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos, e olharam e viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel ouviu, perguntou a Eliseu: devo matá-los? Devo matá-los, meu pai? Respondeu ele: não os matarás. Matarias tu os que tomaste prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe diante deles pão e água para que comam e bebam e voltem ao seu senhor. Assim prepararam-lhes um grande banquete. Depois que comeram e beberam, despediu-os e voltaram ao seu senhor. Assim não entraram mais as tropas dos sírios na terra de Israel. Eliseu, filho de Safate, um homem de Deus. Essa experiência foi muito interessante porque o homem de Deus, a mulher de Deus, tem intimidade com o Senhor. E o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Ele revela o profundo e escondido, e ele sabe o que está em trevas, e com ele mora a luz, diz a Bíblia. E Eliseu, ele recebia revelações do Senhor e ajudava o rei de Israel. Quando ele ia ser atacado, Eliseu sabia porque Deus tinha revelado. E ele chegava para o seu rei e dizia: olha, toma cuidado que você vai ser atacado assim, tal hora, tal dia, eles estão preparando. Dava todas as coordenadas que Deus revelava para ele. E o rei dos sírios, ele estava promovendo um ataque, e era sempre frustrado os planos, os projetos que ele fazia, porque Eliseu, da parte de Deus, avisava para o seu rei o que estava acontecendo e sempre livrava. Tanto que o rei que ia atacar pegou um dia e disse assim: tem alguém de vocês que está nos delatando, tem um traidor em nosso meio. Aí um dos oficiais disse: não, o problema se chama Eliseu, o homem de Deus,
que conhece todas as coisas, Ele sabe até o que o senhor conversa dentro do seu quarto. Que Deus grandioso! Irmãos, Deus deseja que nós tenhamos esse nível de intimidade com Ele. Não é um relacionamento superficial, nós lutamos por um relacionamento mais íntimo, mais profundo, mais real, mais verdadeiro, aonde Deus revele os seus mistérios, aonde Deus use a sua vida de maneira poderosa, que o nome dele seja glorificado aos olhos do mundo através da sua vida e do seu ministério. O rei disse assim: quem é que está fazendo isso? É o tal de Eliseu. O rei mandou juntar um exército lá, soldados, cavalaria, tudo, e cercar. Onde é que ele está? Está em Dotã. Manda para lá, cerca a cidade, traz esse homem. E cercar. Durante a noite, o exército do rei inimigo cercou toda a cidade de Samaria. Cercou tudo. E o ajudante de Eliseu era um jovem. Quando ele levantou de manhãzinha, abriu a porta, que ele viu aquela multidão do exército inimigo cercando a cidade, ele pôs a mão na cabeça e disse: meu Deus, chamou o profeta, chamou Eliseu, e disse assim: Senhor, olha o que está acontecendo, estamos cercados, estamos fritos, olha que situação. Veja dois comportamentos: comportamento de quem tem visão limitada pelos olhos da carne, pelos olhos humanos, pela razão, pela lógica, e o comportamento daquele que tem visão do reino espiritual. Quando Eliseu ouviu ele falar aquilo, olhou aquilo, Eliseu fez uma oração, um pedido a Deus, na verdade: Senhor, abre os olhos deste jovem, para que ele enxergue um mundo espiritual. E o Senhor abriu os olhos dele, e aí o jovem viu o plano espiritual, os exércitos celestiais que Deus tinha mandado, enviado, que eram muito maiores do que o exército do inimigo. Vai no médico, está acontecendo alguma coisa com a saúde, faz o exame daqui, exame dali, o médico manda examinar. Aí vem o diagnóstico: lamento informar o senhor, a senhora está com câncer. Como é que você enfrenta uma situação dessa? Com entendimento espiritual, como quem conhece o mundo espiritual, ou como vê limitadamente só pelos olhos da carne? A irmãzinha ali, aquela irmã abençoada, foi picada por um escorpião desse tamanho não. O escorpião era menor. Primeiro ela deu um grito, pedindo oração para todo mundo: orem por mim e tal. Depois ela deu um tapa no escorpião, orou e ficou tudo bem. Palavra, nós temos que abraçar a palavra, nós temos que ter visão do mundo espiritual. Muito mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Queria que você estender um pouquinho mais sobre um aspecto. Eliseu estava lavrando uma junta de bois, é isso, né, pastor? Estava lá, fazendo o trabalho dele diário, e passava por acaso não, que na obra de Deus não tem acaso, mas passou por ali um cidadão chamado Elias. Já ouviu falar, já leu na Bíblia sobre Elias? Aquele que orou ao Senhor, Deus mandou fogo do céu, mandou fogo para destruir também os caras que vieram para prender ele e tal. Elias, aquele homem de Deus, ele ia passando por Eliseu. Eliseu estava distraidamente lavrando a terra com as juntas de bois, com o seu material, fazendo o seu trabalho. E de repente, quando ele menos espera, passa Elias e passa a capa em cima dele. Foi o momento do chamado, foi o momento da unção. É no momento que muitas vezes nós não esperamos, não sabemos
onde se manifesta o poder de Deus. Interessante que, naquela ocasião, havia ali perto uma escola de profetas, mas Deus não foi na escola de profetas, Deus foi lá na terra onde estava sendo lavrada, porque lá estava o homem que ele queria e tinha destinado para uma obra. E Elias passou a capa, e Eliseu entendeu, ele que era um lavrador, que era um chamado de Deus. Quando Deus chama, quando Deus age, quando Deus fala, quando Deus toca no profundo do nosso coração, não há como resistir, não há como desobedecer, não há como não atender o chamado de Deus. A partir daquele momento, Eliseu olhou para Elias e disse assim: vou te acompanhar, deixa eu despedir do meu pai, da minha mãe, da minha família. E Elias disse: vai. E ele foi, voltou. Sabe o que ele fez em seguida? Pegou os bois todos que ele estava usando para lavrar a terra, pegou o madeiramento das peças que haviam, pôs fogo, fez um holocausto e fez uma oferta ao Senhor. Mas isso que ele fez, esse ato que ele teve, tem um significado muito mais importante. Foi tão profundo, tão certo, tão forte o chamado que Deus fez no coração de Eliseu, que ele rompeu com o seu passado. Daquele ponto em diante, agora era uma nova situação, não tinha retorno, não tinha volta, não tinha como voltar para trás. Ele estava abandonando tudo para ouvir o chamado de Deus. Provavelmente naquela hora ele não sabia qual seria o destino dele. Ele andou junto de Elias aproximadamente durante 6 anos. Quanta coisa que ele viu, quanta coisa que ele aprendeu, acompanhando aquele homem, quantos eventos, quantos episódios ele acompanhou, se tornou amigo íntimo de Elias, até que chegou o momento de Deus dizer: Elias, tua missão está terminando, mas Eliseu vai continuar. E a capa que foi jogada sobre ele, chamando ele para o ministério, para a consagração que Deus tinha para ele, foi a mesma capa que teve uma importância tão grande. Eu acho que Eliseu guardava no coração aquele momento, aquele episódio, aquele instante em que Deus se revelou para ele. Um homem que tinha visão do mundo espiritual. Nós precisamos ter visão do mundo espiritual. Se nós não tivermos essa visão clara do mundo espiritual, nós seremos muito pequenos na nossa espiritualidade. E a vida espiritual é muito grande, muito poderosa, muito forte, grandiosa, porque o nosso Deus é grande. Chegou o momento de Elias partir. Elias não morreu, ele foi transladado. E quando chegou o momento, Deus revelou para Eliseu. Eliseu sabia o que ia acontecer. E ele foi acompanhando Elias. Quando Elias já estava indo para encontrar-se com Deus, certamente o Senhor tinha revelado para o coração dele, para Elias, que era aquele momento e o local. Eles foram andando, chegou num determinado ponto. Elias olha para Eliseu e diz: agora você fica aqui que eu vou. Não, Senhor, vou junto. E por 2 ou 3 vezes, profetas encontraram profetas, homens de Deus, que disseram para Eliseu: Deus vai recolher Elias. E ele disse: fica quieto, eu sei. Eliseu não largou do pé de Elias até o último momento. Aí quando Elias viu que não tinha jeito, que ele não saía mesmo do lado dele, ele disse: pede o que você quer. O que você quer? Que eu peça a Deus por você. E Eliseu disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. E Elias disse assim: dura coisa me pedisse,
mas se tu enxergares quando o Senhor me arrebatar, será concedido para você. E de repente vem uma carruagem de fogo, olha que coisa gloriosa, vem uma carruagem de fogo, talvez um exército de anjos acompanhando, passou por eles, quando Elias foi subindo, desaparecendo, Eliseu grudou naquela capa, aquela bendita capa, aquele manto que marcou o momento da sua consagração e do seu chamado, e ele ficou com a capa de Elias nas mãos. Que coisa importante para ele, que sentimento que ele tinha, marcante aquela peça para Eliseu. E o mais importante é que quando ele chega na beira do rio, tinha que passar, e ele pega aquela capa e diz assim: aonde está o Senhor Deus de Elias? O Senhor Deus de Elias está presente, está vivo e real. Situações serão mudadas, tempos serão mudados, mas o propósito de Deus se realizará e se cumprirá. Eu fico olhando, falo com Deus, muitas vezes a gente não entende os mistérios de Deus, a grandiosidade de Deus. Eu faço umas lives muito modestas, eu sou um incompetente de informática. Precisava tomar umas aulas com a irmãzinha. Mas eu estou recebendo mensagem da África, dos Estados Unidos, da França. Eu preciso pôr um dispositivo, um aplicativo que eu possa falar na língua do pessoal, porque eu não falo inglês nem francês, eu mal falo português. E eu recebo mensagens que eu nem sei, não sei se estão me xingando ou elogiando. Mas como a palavra de Deus se distribui, se estende e alcança corações. Quando eu lembro da primeira vez que eu preguei no Ministério Cristão Alfa e Ômega, no outro endereço, um local mais acanhado, mas não tão grande, e hoje a obra se estendendo do jeito que já alcançou Conchas, imagina vocês. Mas alcançou lugarzinhos também que nem a Suíça, Estados Unidos, tal. Mas Conchas foi alcançado pelo poder de Deus, né, irmã Cris? Irmãos, o que eu queria deixar para vocês nesta manhã é que nós precisamos ter visão espiritual. Eu queria concluir com um testemunho de muitos anos atrás. Muitos anos. Eu estava fazendo as contas, tem pelo menos 40 anos que isso aconteceu. Nós tínhamos um trabalho em São Paulo, no bairro da Pompeia, aqui em São Paulo, mas no bairro da Pompeia. E Deus tinha juntado um povo, foi juntando, a gente fazia culto em casa, mas de repente a sala não coube mais, o pessoal estava tudo em aflição. Pastor, precisamos achar um lugar para reunir o povo. Eu digo, tá bom. E uma irmãzinha que estava junto conosco nessa época, ela tinha uma cabeleireira, manicure, que trabalhava na casa dela e tal. E ela conversando com essa pessoa, porque ela percebeu que na casa dessa manicure tinha uma descida e tinha uma garagem lá embaixo, né? E a manicure não tinha carro e não fazia o trabalho dela ali, guardava algumas coisas. E ela disse, você não quer alugar essa garagem para nós, fazermos uns cultos, tal? Ela disse, mas não é muita gente. Não, é pouquinha gente e tal, né? E eu sei que, na verdade, nós alugamos essa garagem, porque era uma residência, né? A garagem ficava assim do lado. E nós alugamos essa garagem, que comportaria mais ou menos o que temos lá em Conchas, né? 40, 50 pessoas. Aí as irmãzinhas, que tinham uma equipe, mulher que trabalha na obra de Deus, que é uma coisa... É uma bênção, né, pastor? As mulheres são bênção, eu digo a verdade. Para começar, eu nunca vi alguma igreja evangélica que tenha mais homem do que mulher. Sempre é muito mais mulher do que homem.
né? Que elas ficam na intercessão, na oração, para os maridos virem, a família se converter. E elas arrumaram tudo, conseguiram uns bancos, umas cadeiras de doação e tal, e nós montamos lá o nosso salãozinho. Quando foi no primeiro culto, elas distribuíram um folheto, convidaram um monte de gente, devia ter umas 200 pessoas. A dona da casa pôs a mão na cabeça e disse: pelo amor de Deus, pastor, o senhor não falou que era uma coisa? Eu digo: não, mas é porque hoje foi na inauguração e tal. Mas na sequência lotava e realmente trouxe um transtorno para aquela senhora. Eu digo: olha, a senhora vai orando que nós vamos desocupar o seu salão. Mas tinha um dia da semana que eu fazia uma reunião de oração. Reunião de oração é aquela reunião que vem muita gente, lota, super... Amém, glória a Deus, eu creio. Palavras proféticas. Aí nós fazíamos culto de oração, e estou eu lá com aquela multidão de irmãos da oração, que eram uns 3 ou 4. E nós estamos lá orando na garagem e tal, e a porta da garagem, que era bem longe, distante da calçada, com a porta aberta, que era a porta de correr, de repente para uma ambulância na porta, lá em cima na calçada. Desce um senhor, vem um outro que eu vi que era médico, todo de branco, com um senhor de idade e tal, e esse senhor não veio na ambulância, ele veio num carro. Estou tentando lembrar o nome dele. O nome dela eu vou falar porque o primeiro nome, a esposa dele se chamava Tarsila. E ele entrou, eles chegaram: quem é o pastor Paulo? Sou eu. Ele disse: pastor, a minha esposa está ali dentro da ambulância, não dá para descer, porque minha ciência não descobre o que ela tem. Quando ele começou a falar que a ciência não descobriu o que ela tem, na hora o Espírito Santo começou a me revelar: ela está possuída por uma legião de espíritos malignos. E ele continuou conversando, ele disse: pastor, eu já viajei, já fui não sei para onde, já levei minha mulher para cá, para lá, gastei o que eu posso, o que eu não posso, e nada resolveu. Aí o senhor me tocou para que eles entrassem com a ambulância de ré, para abrir as portas da ambulância já na boca do salão, né? Irmãos, quando eles puseram a ambulância, o senhor já tinha revelado que ali tinha uma legião. Servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, não pode ser enganado. Tem que ter a revelação de Deus para as coisas que o Senhor mostra, revela, para que haja o poder dele em manifestação e libertação. Quando abriu a porta daquela ambulância, ela estava com camisa de força, toda amarrada. O cabelo dela estava assim. Era a visão do próprio Satanás, babando, espumando, os olhos virados e tal. E puxaram ela, eu digo: traga ela para cá. Os médicos, ela se debatendo e tal, ela deitou toda amarrada no chão. O marido dela ali chorando. Eu já sabia o que era. Eu não pus a mão. Eu não ponho a mão em endemoniado. Jesus disse: porão as mãos sobre os enfermos. Demônio tem que sair no nome de Jesus. Tem que respeitar o nome de Jesus. E ela se debatendo, eu disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, sai dela. Ela perdeu os sentidos. Aí ele perguntou: ela morreu? Aí o médico disse: não, ela desmaiou. Ele disse: pastor, o que nós fazemos agora? Eu disse: pode levar a sua esposa que ela está curada. Ele olhou para mim, ficou olhando para mim e disse: pastor, o senhor está brincando comigo? Eu disse: não, estou dizendo que ela está liberta. Ela era possuída por uma legião de espíritos malignos. Puseram ela na ambulância, ela não despertou. E ele disse: pastor, não acredito nisso. Eu vou levar a minha esposa, mas eu devo alguma coisa para o senhor? Eu digo: não deve nada. Aí, o senhor está dizendo que ela está curada? Eu digo: estou dizendo que ela está curada, está liberta.
E ele disse: pastor, eu viajei para outros países para tentar resolver o problema da minha esposa, que se arrasta há mais de 6 anos, e não consegui libertação, não consegui uma solução. Bom, a verdade é que eles pegaram o carro dele, a ambulância, e foram embora. Passou uma semana, passou a segunda semana. Antes de completar um mês, a gente fazia um culto à tarde, que era a tarde da bênção, era às terças-feiras. Me lembro disso. E eu estava, não tinha púlpito, era uma mesinha que tinha lá. Eu estava lá no fundo pregando, cantando, o pessoal louvando, uma alegria, uma unção muito poderosa. De repente parou o carro dele na porta, tinha um carro muito chique e tal, ele parou. Irmãos, quando eu vi aquela mulher descer daquele carro, penteada, arrumada, uma dama, junto com seu esposo, e ele entrou chorando, e sentaram ali no fundo, assistiram o culto todo, e essa mulher foi liberta. Nós precisamos ter visão, e precisamos ter cuidado, porque eu vou contar mais um pedacinho só do testemunho. Ele disse assim: pastor, eu queria convidar o senhor para jantar na minha casa. O senhor pode marcar um dia? Eu digo: eu vou, irmão, vou sim, vou fazer. Quando o senhor quer? Ele disse: essa semana. Eu digo: o senhor me dá o endereço que eu vou? Ele disse: não, o senhor pode me dar o seu endereço, que eu mando meu motorista buscar o senhor. Chique. Ele morava no Morumbi. Já deve ter passado para a eternidade já muitos anos. E eu fui na casa dele, uma mansão maravilhosa, uma casa muito chique, e sentamos na sala, conversamos, tal. De repente ele pegou um envelope e disse assim: pastor, estou dando um cheque para o senhor do Citibank, eu não preenchi, porque o senhor preencha com o valor que o senhor esteja precisando para fazer alguma coisa na sua igreja. Não tem limite, o senhor pode, só me avisa quanto é que o senhor... Quando ele me estendeu o envelope com o cheque, eu disse: seu Mário, é Mário o nome dele. Eu disse: seu Mário, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Jesus abria a Bíblia e eu mostrei para ele: de graça recebestes, de graça dai. Agora, se o senhor tem gratidão a Deus pelo que Deus fez em sua vida, então, o dia que o senhor sentir, o senhor vai lá no nosso salãozinho, tem a hora da oferta, aí o senhor coloca a sua oferta de gratidão a Deus, né? E ele o fez, e nos abençoou muito a obra que cresceu. Irmãos, se nós não tivermos visão espiritual, se nós não tivermos conhecimento da palavra de Deus, nós podemos errar na nossa caminhada. Podemos interromper um ministério, podemos interromper indevidamente a obra de Deus. Precisamos escutar a voz de Deus, precisamos ter visão celestial, para que Deus haja na nossa vida, Deus flua na nossa vida. E nesta manhã, eis que há um fluir de Deus na vida de muitos que estão aqui. Há direções e decisões que Deus está tomando e que você tem que entender, aceitar e colocar em prática, porque é o poder de Deus. Mudanças na sua vida, mudanças na sua vida, mudanças no seu ministério, mudanças na sua caminhada, mas que sejam mudanças dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Você não pode errar. Nós estamos num momento de transição. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para o pastor Haroldo, pastor Afúvio, não é fácil para o pastor Paulo. Eu louvo a Deus pela vida desse homem. Chegou para mim e disse: pastor, toma conta da igreja, que eu estou muito cansado. E às vezes eu digo: Senhor, estou com 77 anos, quase 78, Senhor. O Senhor diz: continua.
Sabe por quê? Porque Deus tem uma missão a realizar. Você sente isso no seu coração? Olha, eu não quero saber se você é pastor, é pastora, se você é ministro do louvor, se você é músico, se você é diácono, diaconisa. Eu quero saber se você tem consciência de que há um chamado de Deus real na tua vida, e que Deus quer te conduzir a algum lugar e a alguma situação que é da vontade dEle. E você precisa ser fortalecido e fortalecida nesta manhã, para ouvir e obedecer à voz de Deus. Se você sente assim, eu convido você para vir aqui à frente, para nós orarmos. Eu queria convidar pastor Haroldo e pastora Fúvia para vir aqui em cima, eu queria orar com eles daqui de cima, e os demais venham aqui à frente, se os sentirem impulsionados por Deus. Você tem um chamado de Deus, você tem um ministério, venha em nome de Jesus. Você sente que Deus está falando com você, que você tem algo para fazer, em nome de Jesus.